A gente vai fazer essa leitura no Salmo 22, do versículo 1 até o versículo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Mas tu és que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como a água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Aqueles que leem Bíblia, que conhecem um pouco da palavra de Deus, puderam perceber que esse salmo foi um salmo composto por Davi. Nós sabemos que Davi foi um homem perseguido primeiro pelo rei Saul, perseguido depois pelos seus próprios filhos, um chamado Absalão. Um homem odiado, um homem que algumas vezes teve que se esconder dentro de caverna, dentro de covas, andar pelo meio dos desertos, mesmo sendo escolhido de Deus, mesmo tendo o Espírito do Senhor. Então, com tudo isso, nós não sabemos em que momento, em que perseguição, em que sofrimento Davi estava passando para que ele pudesse ter composto esse salmo. Mas de uma coisa nós sabemos, que este salmo é uma profecia sobre os sofrimentos e as dores do Messias Jesus. Como eu disse, quem lê a Bíblia e conhece um pouco, vai saber que esse salmo, muitas das palavras que estão escritas aqui, se cumpriram em Mateus capítulo 27, com Jesus ali na cruz do Calvário. Por exemplo, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus cumpriu esse salmo na cruz do Calvário. Era como se Davi tivesse ali compondo aquele salmo, mas ao mesmo tempo era o Espírito de Deus quem estava revelando para ele o que ia acontecer com o Messias, com Jesus. Também, nós vemos também se cumprindo também muitas passagens, muitos versículos desse salmo, como eu disse. Nós vemos se cumprindo, por exemplo, o versículo 7, quando ele diz: todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Eles, os fariseus, disseram isso de Jesus quando ele estava pendurado na cruz do Calvário. Desce da cruz, não confiou em Deus, que Deus te livre agora, que Deus te salve, e creremos em ti. Sim. E também lá no versículo 15, ele diz também: a minha força se secou como um caco e a minha língua se apegou ao paladar. Aquele momento que Jesus disse na cruz do Calvário: tenho sede, tenho sede.
E também no versículo 16 ele diz: pois me rodearam cães, um ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me os pés e as mãos. Aqui fala do momento, né, da crucificação, em que os seus pés e suas mãos foram transpassados com os cravos. No verso de número 17 mostra, né, os seus ossos, o quanto ele estava magro ali, quanto Jesus estava ali sofrido, aquela aparência sofrida de pendurada na cruz, quando mostra que os seus ossos davam para ser vistos e até para ser contado. E no verso 18 ele mostra também outra profecia, quando ele diz: repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Então, de fato, esse Salmo 22, pelo menos até aqui alguns versículos, até nós vimos que o cumprimento, era uma revelação na verdade, né, do sofrimento, das dores do Messias, mas que mostrava também aqui um Messias que triunfou, que apesar do sofrimento, logo em seguida, a partir do verso de número 23, ele vai mostrar o livramento que Deus deu, ele vai mostrar a confiança que ele tinha em Deus, e que ele estava sofrendo tudo aquilo, porque confiava em Deus, sabia que Deus estava com ele, e de modo algum ele passaria por aquilo, ou suportaria aquele sofrimento, se ele não acreditasse ou não confiasse que Deus estava com ele. Mas, o que eu quero trazer para a igreja nessa manhã, um pouco para a nossa vida, é que mesmo esse salmo se referindo ao Messias Jesus, nós podemos ver entre as entrelinhas desse salmo alguém que conhece a Deus, que confia em Deus, e que por conhecer a Deus e saber que Deus é soberano, que Deus tem todo o poder, que Deus está acima de tudo, que Deus é Senhor dos senhores, que Deus é Rei dos reis, e que por conhecer a esse Deus tão grande e soberano, esse conhecimento leva esse homem a clamar, a buscar o socorro desse Deus, a buscar o abrigo nesse Deus na hora da tribulação, na hora da luta, na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora das adversidades. E isso, amados irmãos, nós temos que tomar para nós. Nós temos conhecido a Deus, porque Deus tem se revelado para nós. Nós sabemos que esse Deus, apesar de invisível, Ele é real. Sabemos que esse Deus, que infelizmente nós não podemos tocá-lo, nem vê-lo com nossos olhos, mas Ele é vivo e está em seu trono de glória, dominando sobre todas as coisas. Nós sabemos que esse Deus, Ele criou tudo pelo poder da sua palavra, conforme Ele quis. Ele não pediu conselho a ninguém, Ele não consultou arquitetos, Ele simplesmente fez conforme a sua sabedoria, de modo que há milhões e milhões de anos tudo foi criado e permanece do mesmo jeito que Deus criou. Sabemos que esse Deus, Ele tem todo o poder. Ele tem anjos, arcanjos, querubins, serafins e seres celestiais, que a Bíblia diz em Apocalipse que o adoram de dia e de noite, sem ter descanso, adorando a majestade desse Deus. Nós vimos pelas palavras até de reis ímpios, reconhecendo a soberania desse Deus, como o próprio rei Nabucodonosor. Quando se sentiu exaltado, grande demais, Deus o abateu para mostrar que a grandeza que Nabucodonosor tinha, era Deus que tinha dado. E quando Deus deu juízo novamente a Nabucodonosor, ele escreveu uma carta exaltando a esse Deus e reconhecendo que ninguém pode resistir à soberana vontade do Senhor, e exaltando a grandeza de Deus, dizendo que Ele faz o que quer com o exército dos céus, e ninguém pode resistir à força da sua mão. E Nabucodonosor ali reconhece a grandeza desse Deus, como todos os outros profetas nos seus livros proféticos, nas suas ministrações proféticas, nos seus ministérios proféticos que eles exerceram durante aquele período, declararam para Israel, ou declararam para as nações, quem era esse Deus, que era um Deus santo, que é um Deus justo, e que é um Deus também de amor, mas também que é um Deus que se ira todos os dias por conta do pecado, e que está disposto a penalizar duramente qualquer pecador que não se arrepender. E o conhecimento desse Deus, amados, deve nos levar a confiar nele. Quando eu conheço a Deus, eu sei que eu posso confiar nele,
Por exemplo, aqui eu conheço o diácono Auricélio, conheço o diácono Gilmar, conheço o pastor Zezinho, e sei que se Deus o livre, eles moram aqui perto, Deus o livre, eu passar uma tribulação de noite na minha casa, de madrugada, se a hora for, eu sei que mesmo eles tendo que trabalhar de manhã cedo, mas se numa necessidade eu recorrer a Auricélio, meu irmão, eu sei que você vai ter que acordar amanhã 5 horas da manhã, mas me socorra porque eu estou passando tribulação, eu não tenho nenhuma dúvida que o Auricélio vai sair da casa dele, minha filha espere aí, e vai lá ao meu encontro para me ajudar. Mesmo sendo um homem perfeito, mas eu conheço e sei que ele faria isso. A nossa confiança em Deus, meu irmão, deve nos motivar a buscar o socorro dele. Nosso conhecimento de Deus deve nosso conhecimento de Deus deve nos levar a ter confiança, a buscar o socorro desse Deus. Nós passamos lutas, passamos tribulações, passamos adversidades, tempestades na vida, meu irmão, e muitas vezes ficamos aguentando essas coisas sem sequer buscar a Deus em oração, demonstrando uma total desconfiança na fidelidade desse Deus. Eu quero lhe incentivar este dia, meu irmão, a confiar nesse Deus que tem sido apresentado a você, a confiar nesse Deus que nós temos pregado, a confiar nesse Deus que está no céu assentado, revestido de todo o poder e toda a glória. Eu quero incentivar você a confiar ao ponto de você depositar sobre Ele as suas necessidades, de você depositar sobre Ele as suas ansiedades, e de você confiar nele e saber que tudo que está acontecendo na sua vida é por permissão dele, e ele tem um propósito com tudo, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que todas as coisas que nos acontecem é para o nosso próprio bem. O salmista clamou a Deus, buscou o Senhor, porque ele sabia que ele podia confiar em Deus. O salmista levou a sua voz de oração e clamou, porque ele sabia que Deus poderia resolver o seu problema, a sua causa. Meu irmão, você tem apresentado a Deus em oração a sua causa? Você tem apresentado a Deus em oração as suas necessidades, as suas lutas, as suas tribulações? E eu quero já mandar aqui um recado, para os que se dizem reformados, mortos, que eu não estou ensinando a igreja aqui, meu camarada, que se busca a Deus só para se ter vitória e resolver problema, não, meu irmão. Eu ensino que se busca a Deus para ter comunhão, para ter intimidade. Se você acompanha nosso canal, você sabe muito bem o que é que nós ensinamos sobre esse Deus. Mas o Deus que nós servimos, Ele também nos ajuda a vencer gigante, a andar em cima das águas, a atravessar mares e a vencer dificuldades. Se eu não confiar que Deus pode fazer isso por mim, meu irmão, eu estou diminuindo a grandeza desse Deus. Eu estou colocando Deus dentro de uma caixa de fósforo e impossibilitando Deus de agir em meu favor. Por quê? Porque eu não confio nele, eu não acredito que Deus pode resolver meu problema, então eu vou tentar resolver do meu jeito, ou então vou ficar aguentando meus problemas ali, sem confiar em Deus. Mas nós devemos sim confiar em Deus para tudo. E o salmista clamou. O que nós vemos aqui, meu irmão, Deus meu, é um grito. Não é aquela, Deus meu, por que me desamparaste? Não, o salmista está clamando, o salmista está gritando, meu irmão. Observe que muitos outros salmos, ou quase a maioria dos salmos, 90% do salmo, 99% do salmo, já começa com o que? A oração do salmista sempre começa como? Ó Deus, Tu és soberano, ó Deus, Tu és o Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Sempre uma oração do salmista, de quem conhece a Deus, começa exaltando a Deus. Mas nesse momento, essa oração, ela nos mostra pelo menos algumas coisas fundamentais. Primeiro, este homem que clama, que ora, ele não se apresenta diante de Deus exaltando a soberania de Deus. Ele não se apresenta diante de Deus, irmãos, fazendo isso, mas ele se apresenta logo gritando, clamando, como quem está passando por um grande perigo, por uma grande aflição, sim, e como palavra de quem tem intimidade profunda e comunhão profunda com o Criador, com Deus. Ele já começa o salmo gritando, como uma mãe que encontrou o seu filho atropelado,
Como uma mãe, como uma esposa que encontrou o seu marido na prática do adultério. Como uma mãe que encontrou o seu filho ali num estado, de repente chegou e aquela surpresa, seu filho num estado deplorável, sei lá, numa situação difícil, e já começou a gritar. Assim foi a oração desse salmista. E ele já começa gritando, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas entenda, meu querido, e ele diz: por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Mas na verdade Deus não o desamparou, e Deus não o deixou de auxiliar. A questão é que Deus não agiu no momento exato em que ele estava passando a dificuldade para resolver o problema, mas Deus agiu de outra maneira. Como? Lhe dando força para suportar aquele problema. Eu lembro que um tempo atrás eu preguei sobre a oração de Jesus no Getsêmani, e algo muito profundo que Deus nos mostrou naquela oração foi o quê? Que nem toda oração é para se resolver problema, nem toda oração é para que o cálice passe de nós, mas tem oração que é simplesmente para suportar o que vamos ter que passar pela vontade de Deus. E Jesus dizia para os seus discípulos: orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem, essa noite Deus não vai resolver nosso problema, essa noite Deus não vai vir solucionar, essa noite nós não vamos ver milagre, mas orem, porque essa noite é noite de tribulação, e nós temos que orar para suportar o que vamos ter que passar. Era esse o propósito de Deus. Mas o salmista sentiu-se como se Deus o tivesse desamparado. Mas eu lhe digo com certeza, meu amado, que Deus jamais desampara aqueles que confiam nele e que clamam a ele. Pode parecer que Deus te desamparou como salmista, mas ele não te desamparou. Ele estava lá contemplando, olhando, apenas para ver o amor daquele salmista, que aqui era Jesus, era uma profecia sobre Deus. Estava lá contemplando e olhando, mas ele queria ver o amor de Cristo por ele, se entregando na cruz, só para consumar a obra que o Pai o havia entregado. E Deus faz a mesma coisa conosco. Quando você clamar num problema, clamar, que Deus não vier ao teu encontro para te socorrer, meu irmão, pode ter certeza que Ele está contemplando, só para ver a tua fé e o amor que você tem por Ele, e você perseverando naquela luta, mesmo sem Deus resolver o problema. Está clamando desesperadamente: Deus meu, porque o Senhor não me responde, porque o Senhor se afasta do clamor da minha voz, eu não ouço resposta, não chega uma profecia, não revela uma palavra, não chega uma mensagem, mas Deus está ali contemplando e olhando, meu irmão, até onde vai o teu amor por Ele? Eu vou lhe dizer, que mesmo se sentindo abandonado, o Cristo na cruz, dizendo: por que me desamparaste? Por que te alongas de mim? Mas com tudo isso, Ele foi até o fim. Ele amou a Deus até o fim. Você é capaz de amar a Deus, irmão, mesmo sem Deus te responder? Você é capaz de manifestar fé, mesmo sem Deus te dar uma palavra? Sabe, tem vezes que a gente passa semanas, meses pedindo: Deus manda uma revelação, Deus manda uma palavra. A gente fica ali às vezes querendo ouvir uma profecia, alguém revelando alguma coisa, vai num canto, vai no outro. Não, Deus vai usar aquela irmã, Deus vai usar aquele irmão, e Deus calado, meu irmão. Você é capaz de continuar sendo fiel a Deus e amando esse Deus, mesmo quando Ele se mantém em silêncio? Cristo foi capaz. Ele diz: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Obrigado, meu Deus. Por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor se alonga das minhas palavras? Ao invés de vir ao meu encontro, eu sinto cada vez mais, parece que o Senhor está se distanciando. E Deus continuava calado. Meu irmão, mesmo que demore semanas, meses ou até anos para Deus lhe responder, e parece que Ele se alongou, que Ele se distanciou, permaneça sendo fiel a Ele, permaneça dentro da vontade dEle.
Não saia. Não saia. Pastor, e por que é que Deus fica assim? Eu já falei. Ele está vendo até onde vai a tua fé, até onde vai a tua confiança. E ele diz, o salmista, no verso 2: meu Deus, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Ele disse, eu clamo de manhã e nem de noite o Senhor ainda me responde, e a minha alma não tem sossego. Ele estava angustiado, irmão. Ele disse, não tem um sossego. Está vendo como não é só você que às vezes fica sem sossego, a alma perturbada? Meu Deus, eu estou atribulado, minha alma está perturbada. Isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com Davi, isso acontece com crente, acontece conosco. Não, pastor, mas acontece só com os gospel. Não, meu irmão, aconteceu com o Filho de Deus. Mas acontece só com os infiéis, pastor. Não, aconteceu com o único homem fiel de verdade a Deus nessa terra, que foi o Filho dele, Jesus Cristo. Todos os outros foram imperfeitos e falhos na sua fidelidade, mas Jesus não foi. Até o homem, quem pode, não, pastor, mas Davi não foi infiel. Foi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas houve um momento que Davi traiu a Deus. Por exemplo, quando ele deitou com Batseba, mandou matar o marido dela. Imperfeitos. Salomão não foi, pastor? Foi. Salomão, no final da vida, quando estava mais velho e mais inteligente, fez a pior burrice da vida dele, que foi adorar deuses estranhos. Todos foram imperfeitos, desde Abraão, sim, até Malaquias, o último profeta. Desde Adão até Malaquias. Desde os primeiros apóstolos chamados, Pedro, Tiago e João, até os últimos apóstolos chamados, Paulo. Todos foram falhos e vacilantes em algum momento da sua caminhada, mas Cristo foi fiel até a morte. Eu digo fiel até a morte, os outros também foram, mas eu digo sem falhar em nenhum momento, obviamente. Então isso acontece com o Júnior também, de clamar de manhã, ainda de noite, Deus não ter respondido, mesmo sendo uma situação de urgência, que aqui é uma situação de urgência, mas aqui no verso, e ele disse que estava sem sossego. Aí no verso de número 3 ele diz, porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Ou seja, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de maldizer, ele agora começa a exaltar o Senhor, a exaltar a Deus. E diz que Deus não respondeu, Deus não atendeu, porém eu sei que tu és Deus e que tu habita no meio dos louvores de Israel. Que os nossos pais em ti confiaram e tu os livrastes, e clamaram a ti e escaparam, e em ti confiaram, não foram confundidos. Eu sei que o Senhor livrou nossos pais do passado. Eu estou clamando, o Senhor não está me respondendo. Não é porque o Senhor não exista, não é porque o Senhor seja fraco, não é porque o Senhor não contemple todas as coisas, porque eu sei que o Senhor é Deus e sabe, e ouve e contempla todas as coisas, e livrou nossos antepassados no passado quando clamaram a ti. Por que isso? Porque tem vezes, irmãos, que a gente ora a Deus, parece até que a gente não crê que Deus existe. A gente deixa de orar, deixa de clamar, parece até que a gente duvida da existência de Deus. Mas o salmista diz logo, Senhor, eu não estou dizendo isso, não é porque eu não creio que o Senhor existe, não. Eu sei que o Senhor existe e que o Senhor livrou nossos pais quando eles clamaram a ti. Agora olha a humildade desse salmista, irmão. No verso 6, mas eu sou um verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Era assim que ele se sentia. Eu sou um verme, Senhor. Eu sou um verme. Eu sou a vergonha dos homens. Opróbrio quer dizer vergonha. Eu sou a vergonha dos homens. Eu sou o desprezo do povo, Senhor. Ele se humilhando. Está vendo ele se humilhando, o salmista? Clamando a Deus, se humilhando. Ao invés dele se estressar, de dizer, eu não vou mais confiar em Deus, eu vou não sei para onde, não, ele começa a se humilhar, ele começa a descer cada vez mais, porque a tendência de muitos de nós, irmãos, é quando clamar a Deus, Deus não responder, é se chatear com Deus, é se estressar com Deus, é parar de orar, é ir para o mundo, fazer coisa que não agrada a Deus, já que Deus não respondeu mesmo. Mas o salmista não, o silêncio de Deus levou ele ainda a se humilhar mais. Talvez seja isso que Deus queira de nós, irmãos.
Talvez seja isso que Deus queira, que a gente se humilhe mais, que a gente desça mais, que a gente reconheçamos o quê? Que nós somos vermes, que nós somos o pior dos pecadores, né? O opróbrio dos homens, desprezado do povo. Nós somos dos piores, que nós somos dos mais fracos, dos mais impossibilitados, dos mais inúteis, dos mais débeis. Descer diante de Deus. Davi podia estar dizendo: Senhor, sou teu ungido, Senhor, sou um homem segundo o teu coração. Ou Jesus podia estar dizendo: Senhor, sou teu filho. Mas não, meus irmãos, eles estavam descendo na humilhação diante de Deus, porque ninguém deve se exaltar diante de Deus em oração. O que fez isso foi fariseu e o publicano, né? Na parábola. E nós sempre devemos descer. Ele diz no verso 7: todos os que me veem zombam de mim. Agora ele está passando para Deus a situação que ele está vivendo ali na cruz, naquela cruz. Aqui no caso Jesus, naquela cruz o que ele estava passando, né? E o Davi no caso da luta que ele estava enfrentando. Todos os que me veem zombam de mim. Estende os lábios e meneia a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Olha que coisa tremenda, irmão. O salmista, como eu disse, não sabemos que situação ele estava passando, mas o salmo se refere a Jesus. Jesus, nós sabemos que situação ele estava passando, estava pendurado na cruz. Os inimigos que não acreditaram no ministério de Jesus durante os 3 anos que ele ministrou, e disseram que ele era um Beuzebu, que ele era um demoniado, que ele servia a Satanás, que ele não era filho de Deus coisa nenhuma, que ele era um charlatão, um falso profeta. Agora este Jesus está pendurado na cruz, e os inimigos dele estão lá zombando dele. Não disse que ele não era filho de Deus? Eu não disse que ele era um charlatão, que ele era um falso profeta? Aí, se Deus fosse com ele, Deus tiraria ele daí. Ele não confiou em Deus, que Deus livre ele agora. Eles estavam ali zombando, eles estavam ali escarnecendo de Cristo. E quero dizer para vocês, amados, que infelizmente nós não estamos isentos de passar por essas situações, ao ponto de chegar alguém dizer: cadê tu, não é pastor? Tu não é homem de Deus? Tu não é diácono, não é presbítero, não é mulher de Deus? Tu não é obreira daquela igreja lá? Tu não é mulher de Deus? Cadê? Está aí, ó, teus filhos nas drogas, teu marido se prostitui na bebedeira, né? Tua vida está de cabeça para baixo, nada está dando. Cadê? Ora tanto a Deus, cadê que Deus te responde? E Jesus passou por isso. Davi disse: todos os meus inimigos estão me rodeando, estão mangando de mim, estão escarnecendo de mim. Escarnecendo por quê? Por causa da situação que ele se encontrava naquele momento. Jesus estava sendo escarnecido por causa da situação que ele estava naquele momento. Que situação? Humanamente falando, numa situação de total impossibilidades, ou de vulnerabilidade, ou sem força para fazer nada, humanamente falando. Jesus estava de braço aberto, pendurado numa cruz, nu, e os homens lá zombando dele. A situação que ele estava, meu irmão, era totalmente dolorosa, humilhante. E Deus permitiu. Davi também, Deus permitiu. E ali por um momento os inimigos olharam e zombaram, escarneceram. E Deus permite isso acontecer conosco. Essas crianças que estão aqui, o Delzinho, o Ravik, a Jéssica, que é uma jovem, adolescente, nossos filhos, irmão, vão passar por coisas que eles não fazem ideia que eles vão passar, que nós já passamos e Deus nos ajudou a superar, e que foi difícil. Nossos filhos vão passar por situações que eles nunca imaginaram. Hoje eles são crianças e estão brincando e tal, mas vai ter momentos, irmão, que eles vão ser zombados, escarnecidos, vão ter dificuldades, angústia, tristeza, eles vão ter que confiar em Deus. Nós que já temos um raciocínio maduro, compreendemos a palavra e sabemos que a vida ela é composta assim de sofrimentos e lutas e adversidades. É muito pouco rosas que tem nessa caminhada, na vida, nesse mundo. Pode dizer que é um mar de espinho, muito, não um mar de rosa, né? Mas vão passar. Mas temos que entender que vai haver momento, irmão, que nossos inimigos vão nos rodear e zombar de nós. Vai ter momento, irmão, que vai parecer que nós estamos perdendo a batalha. Quando Cristo estava na cruz, parece que ele estava perdendo a batalha, parece que ele estava perdendo a luta. Mas não, meu irmão, foi exatamente aquele momento, o ápice, o apogeu, o maior momento de glória, de fé, que Jesus expressou no seu corpo terreno. Exatamente
principalmente nos momentos mais difíceis, de maior tribulação, adversidade, meu irmão, que Deus prova a nossa fé e que nós somos aprovados. Se está passando por uma tribulação grande, por uma adversidade gigante, entenda, é nessa hora que a tua fé vai ter valor diante de Deus. Ele diz, sim, no verso 9, olha aí. Mas tu, cadê? Ele está falando, tão zombando de mim, Senhor, tão escarnecendo de mim. Verso 9, mas tu, Senhor, és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda no seio da minha mãe. O que ele está falando aqui? Que ele só está vivo porque Deus guardou a vida dele. Lá no ventre da mãe dele, ele disse, só foi o Senhor que me guardou lá. E que o Senhor me tirou do ventre, me colocou no seio da minha mãe. Eu tão frágil, era o Senhor que me guardava, por isso que eu estou vivo. No 10, sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Olha que coisa linda que o salmista está dizendo, irmão. Senhor, eu nunca tive outro Deus, tu és o meu Deus desde que o dia que eu nasci. Aí no verso 11 ele clama por piedade, dizendo, não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Meu Deus, olha que está dizendo, Senhor, não tem outro Deus, Senhor, não tenho mais ninguém. No ventre da minha mãe foi o Senhor que me tirou de lá, foi o Senhor que permitiu eu nascer. Senhor, era 10 milhões de espermatozoides, só um ia ser fecundado e fui eu. Foi o Senhor que me colocou no ventre da minha mãe. E para me tirar de lá, meu Deus, é um milagre da vida. Uma criança sai de dentro da mãe e ali vir ao mundo. Foi o Senhor que me tirou dali. E uma criança pequena, com a mãe ocupada, cheia de cuidados, meu Deus, sobreviver é só o teu cuidado, só a tua proteção. E eu estou aqui vivo, Senhor, porque tu és o meu Deus desde o dia que eu nasci. Ele vai e diz, então, Senhor, não te alongas de mim, porque eu não tenho mais ninguém. Olha o coração bonito, irmão. Olha que intimidade que esse homem tinha com Deus. Olha o derramar dessa alma aflita diante do Senhor, pedindo a Deus, Senhor, não te afaste de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me ajude. O que ele estava dizendo? Senhor, eu estou só. Mesmo de Jesus tendo discípulos, muitos, apóstolos, amigos, pessoas que andaram com ele na sua caminhada, que viram milagres, que provaram de milagres, mas agora como é que ele se sente? Sozinho. De noite, quando foram prender Jesus, o que aconteceu? Os apóstolos todos se dispersaram, fugiram cada um para sua casa com medo. Jesus teve que passar aquele momento sozinho. Há momentos que nós temos que passar sozinhos. Há lutas, irmão, que Deus não quer ninguém do nosso lado, nem a esposa, nem o marido, nem os filhos, nem os pais. Deus quer você sozinho. Há lutas e adversidades que Deus não quer que você tenha o auxílio de ninguém, nem do pastor, nem dos irmãos da igreja. Deus quer você ali sozinho. Está entendendo isso? Mas tem gente que às vezes não entende, vai murmurar. Porque eu passei uma luta, ninguém me auxiliou, nem a minha mulher esteve do meu lado, nem o meu marido esteve do meu lado, nem os meus pais, nem os meus filhos, nem o pastor, nem os irmãos da igreja, ninguém se portou comigo. Meu irmão, tem momento que Deus quer que a gente passe sozinho. O salmista está dizendo aqui, o salmista tinha muitos amigos, Davi era rei, tinha um monte de saudade, tinha uma família grande, Davi tinha um monte de filhos, tinha várias esposas, concubinas, amigos leais, escudeiros leais que dariam a vida por Davi, mas naquele momento Davi se encontra só. Não é que os apóstolos de Cristo deixaram de amar Ele, deixaram de confiar nele, de acreditar nele. Não é que os amigos de Davi, a família de Davi deixou de amar ele, de confiar nele. É porque Deus queria ele só. Não é que o teu marido deixou de te amar, não é que tua esposa deixou de te amar, não é que teus filhos deixaram de te amar, ou teus pais deixaram de te amar, não é que o teu pastor deixou de te amar, ou os irmãos da igreja deixaram de te amar. É porque Deus quer você nessa luta aí, atravesse ela sozinho, meu irmão. Há momentos, Deus tem obras que a gente não entende. Meu Deus, carregar um saco de cimento com 2 pessoas é fácil, mas tem hora que Deus quer que a gente carregue sozinho.
Trocar um pneu num carro furado com 3 pessoas é bom demais. Enquanto um levanta o macaco, o outro vai rodando, afrouxando as portas, o outro está lá pegando o pneu. Mas tem hora que Deus quer que você toque o pneu do carro sozinho. Estou dando exemplos aqui, né? Isso aí é coisas do cotidiano que acontece, né, com qualquer um a qualquer momento. Mas eu estou lhe dizendo que há de fato situações e momentos que Deus nos quer ali sós. E por que Deus nos quer sós, irmãos? Para que apenas Ele esteja ali conosco. Guarda isso aí. Deus nos quer sozinho, sem auxílio de ninguém, para que apenas Ele esteja lá contigo, para que você aprenda a confiar nele e veja o quanto Ele te ama e o quanto Ele está do teu lado cuidando de ti. Porque se vier pastor, vier os irmãos, vier a mulher, vier o marido, vier filho, vier os pais, todo mundo, você não vai ver o agir de Deus. Mas se você ficar só, sem ninguém, aí você vê o quanto Deus te ama. Por isso que tudo é para o nosso bem. Aí, meu irmão, no verso de número 12, Davi, ele mostra a força dos inimigos dele, dizendo: muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam, abriram contra mim a sua boca, como leão que despedaça e que ruge. Olha aí, ele está comparando os inimigos dele com o quê? Com touros e com leões, animais ferocíssimos. Ele diz aqui, ó, eles são fortes, os meus inimigos. E quem eram os inimigos dele? Não é que eles tinham força na espada, não é que eles tinham força nos músculos. Os inimigos de Jesus, por exemplo, a força que eles tinham era o quê? A força política, a força religiosa. Sim, era uma força que humanamente falando, Jesus não podia resistir, porque era um sistema que estava ali contra ele. Por exemplo, se criasse uma lei aí que não pode pregar o evangelho que a gente prega e viesse me prender, eu não podia fazer nada. Isso significa um inimigo forte, né? Então quer dizer, era muito forte os inimigos que estavam rodeando Jesus, de modo que, e Davi também, de modo que ele, humanamente falando, não poderia se livrar. Era a lei, era a sentença do juiz, era a sentença do governador. Então ele mostra aqui que os inimigos que estão ali ao redor dele são inimigos poderosíssimos. E assim, meus irmãos, e Deus lá permitindo, né? E o que é que isso fala de quê para nós? Que há inimigos que se levantam contra nós, que são fortes e poderosos, e que nós não podemos fazer nada contra eles, nada contra eles, que nós não temos força alguma para fazer absolutamente nada. Aí nos resta apenas o quê? Confiar em Deus. E ali ele diz, no verso 14, diante dos seus inimigos, o que é que aconteceu? Verso 14, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Isso fala de quê? Do pavor que ele estava sentindo. Se você vê no evangelho tanto de Mateus, Marcos como de Lucas, o momento em que Jesus foi para o Getsemane, para aquela oração, em um evangelho diz, a minha alma está profundamente triste e angustiada. Em outro evangelho diz, a sua alma foi tomada de pavor, foi tomada de pavor, ele estava angustiado até a morte, ou seja, e se expressava, irmão, o pavor, o terror daquela hora que ele estava vivendo. É isso que ele fala, meu coração derreteu-se. Irmãos, na teologia triunfalista, herética, que é pregada nas igrejas atuais, não, que o crente não enfrenta tudo e vai, e tudo, e papapá, aquela coisa e tal. E aqui não, mostra que ele estava com medo. Tem uns pregadores aí, por exemplo, tipo R.R. Soares, esses pregadores triunfalistas, né? Não, irmão, você não pode dizer que está com medo. Não, irmão, você não pode dizer que
Eu me lembro de uma pregação, os irmãos congregaram lá, lembra, né? Eu lembro de uma pregação que ele falava, usava aquilo de Jó: aquilo que eu temia me acontecia. Não diga que tem medo disso, que isso não lhe acontece. Irmão, isso é superstição. Isso é superstição. Né? Quem não tem medo de ser atropelado? Aí, porque por causa disso, todo mundo vai ser atropelado agora, porque tem medo. Mas Jesus, o salmista estava com medo. Jesus estava com medo. Sim. E mesmo assim, com aquele medo, com aquele momento, foi o que eles fizeram. Foram buscar Deus, como eu disse, para que Deus desse força para ele passar por aquela hora. E ele diz, verso 15: a minha força se secou como caco, e a língua se me apegou ao paladar, e me puseste no pó da morte. Que é isso? Os inimigos eram fortes, os ossos estavam desconjuntados, o coração se derreteu de tanto medo, força ele não tinha mais para lutar. Já ficou assim? Eu muitas vezes, de chegar diante de Deus: Senhor, não tenho mais força, Senhor, não sei mais o que fazer, Senhor, não aguento mais, Senhor, não suporto mais. Muitas vezes. E acredito que muitos aqui também. E isso é errado dizer isso, pastor? De modo algum. Davi estava falando isso, o Messias estava falando isso. Sim. E tem um momento, irmão, que nossas forças se acabam, que nossas forças se vai. Tanta gente lutar para resolver, para lutar, para conseguir. E tem hora mesmo que você está esgotado, que você chega diante de Deus, irmão, mal conseguindo falar, balbuciando: Senhor, acabou minhas forças, Senhor, não sei mais o que fazer, Senhor, estou fraco, estou cansado, estou com a ânsia da morte, parece que eu estou morrendo, Senhor, não sei mais, não tenho força para lutar. Ali você está totalmente fraco ali. Aí quando de repente, no terceiro dia, a glória dele vem, lhe ressuscita em força e poder, que ele fez em Jesus. Aquele Jesus fraco, debilitado, com as carnes rasgadas, febril, humilhado, sem força, com sede. Sim, agora terceiro dia ele ressuscita em glória, em poder, em força, e diz para os seus discípulos: todo poder me foi dado no céu e na terra. Não há ninguém nessa terra que desça diante dos pés do Senhor sem força, esgotado, humilhado, que daqui a pouco Deus não o levante em poder pelo Espírito Santo, meu irmão. Foi assim que sobreviveram os profetas. Foi assim que recorreu Elias a Deus: Senhor, já chega, não tenho mais força, já mataram os profetas, só chegou eu, Senhor, restou só eu não aguento mais, Senhor, estou cansado de estar só, Senhor. E ali Deus renova as forças de Elias, meus irmãos. Chega ali Abraão, meu irmão, 25 anos depois da promessa: Senhor, já chega, eu vou morrer, não tenho filho, o meu mordomo vai ser Eliezer mesmo. E Deus disse: não, Abraão, renova a tua esperança, porque eu vou dar um filho do teu ventre, e a tua mulher Sara quem vai gerar esse filho. E ali Deus renova a fé de Abraão. E mesmo depois dos 100 anos, Deus fez Isaac, gerou Isaac. Aliás, Abraão gerou Isaac e depois gerou muitos outros filhos, porque Deus é o Deus que renova aqueles que caem aos seus pés, humilhados, sem força, sem vigor. Quer ter força esses dias para enfrentar as lutas, irmão? Quer renovar suas forças esses dias para enfrentar as batalhas? Já jejuou, já fez tudo, já plantou bananeira, já fez campanha aí nas igrejas da sensacionalidade, nada resolveu? Pois segue o que a Bíblia diz: caia aos pés do Senhor, humilhado. Diga para Ele que Ele é o único Deus que você tem, e que as suas forças se acabaram, você não sabe mais o que fazer. Sim, caia lá, morra lá aos pés dele, que Ele vai ressuscitar a tua força, meu irmão. Vai fazer você voar tão alto quanto as águias, vai
fazer você caminhar e não se cansar, correr e não se fadigar. Eu lembro quando o Espírito de Deus se apoderava de Sansão. Sansão era um comum homem normal, mas vira e mexe no meio de uma luta, no meio de um perigo. A Bíblia dizia: e o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. Ele matou 1000 filisteus com a queixada do jumento. Aí está lá Sansão no meio de outra batalha. O Espírito de Deus se apoderou de Sansão, que ele arrancou a porta da cidade, saiu correndo com ela na cabeça e jogou ela fora, como se joga um brinquedo. Eu te digo, meu irmão, faça isso, caia aos pés dele, que o Espírito dele se apoderará de ti. Ele renovará tuas forças. Sim, é assim. Com sede, então beba água da vida. Com fome, então coma o pão humano, Deus do céu, que é Jesus. Aqui, para concluir apenas, ele diz no verso 16: compara seus inimigos com cães, juntamente malfeitores. Quem se ajuntou contra Jesus, aparentemente não eram malfeitores, aparentemente eram homens santos, os fariseus, com suas vestes compridas, suas caixinhas de filactérias empenduradas na testa, andando com a Bíblia embaixo do braço, se dizendo ser teólogos, doutores da lei. Foram eles que rodearam Jesus. E Jesus, e o salmista chama ele de cães. Cães. Mas ele chama de cão não é apenas por... Ele comparou naquela hora com touros e com leões, falando da força. Agora quando ele chama de cão, tem um significado de algo que é nojento, que é imundo, que é impuro. Sim. Assim são os nossos inimigos que se levantam contra nós. Transpassaram minhas mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos. Eles veem e me... Poderiam contar todos os meus ossos. Eles estão me vendo e me olhando nu, contemplando a minha debilidade, a minha fraqueza. Repartem, 18, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos e te louvarei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. Olha aí, glória. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Desce ao pó quer dizer os que morreram. Ele está dando uma alusão à ressurreição, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Aqui ele fala da propagação da existência, da soberania desse Deus e do Evangelho, né? Todas as gerações, por aqueles que Deus levantar, assim até o fim. Então, meus amados, nós possamos receber, crer e guardar as belas palavras desse salmo em nosso coração, não apenas como palavras belas de um livro qualquer, mas com a vida e o poder que ela tem, porque é a palavra de Deus. Você possa sair daqui neste dia cheio de fé, de força e de esperança, e buscar renovar a sua
Força em Deus, descendo, se humilhando, se entregando a Ele com toda sinceridade.